Bom dia, senhores! Como estão? Tudo bem? Espero que sim. Seguinte, hoje nós vamos dar uma olhada mais específica em 3 exemplos de independência da América Espanhola, tá? Nós já vimos na semana passada inteira, nosso conteúdo foi sobre a independência da América Espanhola. Gente, tenta entender que nós estamos num processo que vai nos levar à independência do Brasil, tá? Para a gente entender que a independência do Brasil, ela está inscrita num grande contexto, tá? Ela está presente, ela não é uma coisa isolada, tá? Então nós estudamos a independência da Inglaterra, nós estudamos a independência da França, do caso do Haiti, tá? E agora nós estamos vendo aí as independências da coroa espanhola, tá? Vocês já perceberam, vocês já entenderam isso, está bem fácil para vocês, eu acredito na inteligência de vocês, que a independência das colônias espanholas, ela está muito ligada ao que estava acontecendo na Europa. E aí, vocês têm que ter a consciência cronológica. Vocês precisam entender o período. Vocês estudaram ainda num período anterior aí a Revolução Francesa, tá? Vocês já aprenderam a Revolução Francesa. E vocês lembram que a Revolução Francesa teve várias fases. E nessas fases, uma delas é quando Napoleão toma o poder e começa a expandir. Tá? O Império Napoleônico ele vai tomar vários países. E a independência das colônias espanholas está muito ligado a isso. Tá? Por quê? Como vocês já viram, quando a Espanha é invadida e sai da Espanha o rei espanhol e é colocado no lugar um francês, as colônias que já estavam com vontade de se separar, já estavam todas em seus próprios processos de busca por autonomia, para ganhar mais dinheiro, principalmente as elites crioulas, vão se aproveitar desse ensejo, tá? Para poder conquistar suas independências. Vocês já viram também que esses processos de independência não foram fáceis, não foram livres de guerra. Tá? Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha. Hoje eu começo com vocês com uma imagem que talvez possa até fazer sentido para alguns de vocês, sem que vocês saibam disso. Tá? Olha aqui, vocês já viram essa expressão, né? Os libertadores da América, que a gente fala a Libertadores, né? Que é até um contrassenso. Como assim a Libertadores? São os Libertadores, né? Que é o nome do jogo. Que eles fazem referência aos nossos 3 amiguinhos aqui, que foram responsáveis pela independência das colônias americanas. Por isso, Libertadores da América. Tá? Hoje, aí, desse nós vamos falar com mais cuidado do Simão Bolívar, tá? Que vocês também já aprenderam na semana passada. Vamos lá, juro que vai ser bem objetiva a aula. Vamos seguir então aí. Bom, nosso primeiro olhar vai ser sobre todo o território espanhol na América, tá? Lá em cima, no norte, em cima tá errado, tá? Mas a gente fala mesmo assim. A gente fala o vice-reino da Nova Espanha, que depois deu origem ao México e territórios norte-americanos, dos Estados Unidos. A capitania de Cuba, geral de Cuba. Cuba eu vou falar para vocês na aula de amanhã. Não se desesperem. Aí, depois, a capitania da Guatemala e a que me interessa agora, a capitania da Venezuela. É essa em verde mais escuro aqui, né? A capitania da Venezuela, que vai dar origem ao país Venezuela, tem seu nome por causa de Pequena Veneza, por causa da quantidade de rios que tinha. É como se ela fosse uma Veneza na América, né? Bom, a Venezuela, ela era um território vinculado ao governo espanhol, que ele era
principalmente agrícola, onde se praticava o sistema das plantation, que nós já vimos que é trabalho escravo, latifúndio, monocultura, onde eles plantavam, se dedicavam principalmente, olha aqui mais um mapinha da região da Venezuela, tá vendo? Ao plantio e ao cultivo do cacau. Tá? Cacau, não sei se vocês já viram a fruta, né? Mas essa aqui é a fruta fechada, aqui nós temos a fruta aberta, aqui nós temos os bagos dela, que dentro dela tem a semente. Essa semente, se eu torro, vira os tais nibs de chocolate, a nibs de cacau, e aí, se eu misturo isso com leite e açúcar, vira um chocolate. E a Venezuela, ela produzia muito cacau, tá? Se vocês repararem no mapa, está bem próximo àquela região da Bahia, a região de Ilhéus, que é produtora também de cacau. Bom, mas e daí? A Venezuela estava lá, elas tinham uma elite crioula na cidade de Caracas, que já estava tentando uma certa autonomia, estava tentando se livrar dos fardos coloniais. E aí, quando Napoleão depõe o rei espanhol, em 1808, e coloca para governar a Venezuela um militar francês chamado Vicente Herparan, a elite crioula não gosta muito disso. E aí eles criam uma junta governativa em 1810. O que era isso? Era a elite crioula dizendo, agora quem vai, nós vamos nos governar. Tá? Ainda não é a independência, mas é o que vai levar ao começo disso. Essa junta governativa de Caracas, ela vai não reconhecer o governo do Vicente Herpan e tentar aí começar um processo de independência. Só que as pessoas que participaram desse processo para criar essa junta governativa não eram homogêneas, não eram todas elas que tinham os mesmos ideais, que queriam as mesmas coisas. Mas, apesar dessa divergência toda, eles conseguiram se organizar e no ano seguinte eles declaram a independência da Venezuela. Tá? É óbvio que a Espanha não ia aceitar essa independência de forma livre, e aí, por quase 10 anos, eles vão ficar em conflitos, em batalhas, em guerras dos venezuelanos contra os espanhóis para que a Espanha concedesse ou aceitasse a independência venezuelana. Nesses conflitos, nós temos dois líderes que se destacam, que é Francisco Miranda e o Simão Bolívar, tá? O grande libertador da América. Tá? E aí, a última vitória, a vitória final, se deu em 1821, na Batalha de Carabobo, onde os venezuelanos suplantaram as forças espanholas, e aí para a Espanha está ficando muito caro, né? Esse conflito, então, não valia a pena manter. E aí eles aceitaram a independência da Venezuela. A Venezuela, ela vai passar por processos muito complicados desde sua independência, né? Governos ditatoriais, desmandos. Depois vão descobrir no território venezuelano petróleo. A Venezuela hoje é o país fora do Oriente Médio que mais produz petróleo, que deveria dar uma riqueza muito grande para ela, mas por causa de governos corruptos, por causa de ditaduras, aquele país está com uma grande tristeza, né? Desabastecimento, fome, miséria. Tá? A história venezuelana não foi das melhores aí. Bom, um outro caso que eu queria comentar com vocês na aula de hoje é o caso da Argentina. Tá? Não sei se vocês estão conseguindo reconhecer esse mapa ou entender ele. Aqui, ó, na parte sul, é o Rio da Prata. Tá? Esse Rio da Prata aqui é onde hoje fica o Uruguai. Aqui já é Rio Grande do Sul. Tá? Ele até escreve Brasil aqui.
essa parte aqui da Bacia do Prata é a região que vai ficar conhecida como Argentina, tá? Fazia parte do vice-reinado do Prata. E aí, além do território da Argentina, também incluía o território do Uruguai, o território da Bolívia, o território do Paraguai, grande parte do território do Chile. Tudo isso estava próximo aí, nesse vice-reinado do Prata. Tá? Por que do Prata? Por causa do rio, né? E aí a gente consegue entender por que o país depois vai virar Argentina. Argentum é um nome em latim para prata. Então, Argentina é a mesma coisa que prateada. Massa, né? É uma informação tanto quanto inútil, mas é legal. Tá? Bom, enfim, o vice-reinado prata, eles estavam por ser um território muito comprido, muito, muito extenso, eles estavam em realidades diferentes, eles não estavam todos na mesma linha. Tá? Como houveram invasões na Bacia do Prata, houveram invasões inglesas, e foram os próprios colonos que tiveram que organizar tropas para expulsar esses ingleses, isso criou uma certa autonomia, isso criou uma identidade nacional para esses colonos. E aí, quando veio a deposição do rei espanhol, eles não aceitaram tão bem. Tá? Acabou que perceberam que essa deposição do rei foi meio que uma desculpa para eles buscarem realmente uma autonomia política. Nós respeitávamos o rei da Espanha, agora quem está mandando é um francês, não faz muito sentido para a gente permanecer. Tá? E aí, em 1810, foi criada uma junta governativa em Buenos Aires, tá? Com propostas para um governo autônomo, um governo separado da Europa, né? Longe já da Espanha. É óbvio, tá, que também não foi fácil, também houveram guerras, houveram conflitos, mas eles conseguiram, em 1816, publicar sua ata de independência, né? Publicar sua carta de independência e conseguir se separar da Espanha. Só que ainda não era bem a Argentina. Por quê? Buenos Aires juntou várias províncias, aí no documento está, né? Províncias Unidas do Sul da América. Porque havia a ideia, que vocês já aprenderam na aula passada, do pan-americanismo, de unir a América toda num país só, que não foi possível. As elites eram muito diferenciadas, né? Cada uma tinha um interesse diferente, interesses muito particulares. E aí eles não se mantêm unidos. O primeiro país a buscar se separar disso é o Paraguai. Tá? Desde que lá foi feita a junta governativa de Buenos Aires, o Paraguai já foi mais separadinho, já foi mais para o seu lado, mais para o seu canto, e não quis fazer parte desse novo país que a Argentina estava querendo criar. Por quê? O Paraguai, ele tem toda uma história particular, diferente da história argentina. Por quê? O Paraguai foi colonizado, em sua maioria, por jesuítas. Tá? Nós temos lá os 7 povos das missões. Então, eles tinham uma questão cultural muito particular em relação ao Brasil, que é pertinho, e à Argentina. Então, quando, em 1810, a Argentina criou sua junta governativa em Buenos Aires, logo em 1811, eles vieram e criaram a sua própria junta governativa, tá? Para se separar aí. Então, o Paraguai vai conseguir sua independência em todo esse mesmo contexto, tá? Mas derivando aí da independência da Argentina. Tá? E, no caso paraguaio, essa independência vai ser muito prolífera e muito positiva para eles. Apesar deles entrarem depois uma série de ditadores,
o Paraguai vai se desenvolver muito no século XIX, tá? Tanto que isso vai chegar a estourar na Guerra do Paraguai, que a gente vai ver depois da independência do Brasil. Tudo bem? Hoje era bem mais rápido mesmo que eu queria falar com vocês. Era só para vocês entenderem de que maneira e em qual tempo que aconteceu isso. Só o caso mais específico, Venezuela, Argentina e Paraguai, de como é que se deu essas independências. Tudo bem? Bom, espero que tenha ficado claro. Se não, estou à disposição de vocês. Vocês têm como me contatar e a gente tira as dúvidas. Tá bom? Se não tem mais nada para falar hoje, só tenho o que dizer para vocês. Tchau!